diálogo. Aqui, o lugar de um convidado, um dialogador. Quem é o de hoje? É o autor de Aldeotas, é o autor do espetáculo Alucinação, com a obra de Belchior, é o ator de Pobres Diabos, é ele. É ele, Gero Camilo, o dialogador de hoje do programa Diálogo, o ator, o escritor, o dramaturgo, enfim, o artista Gero Camilo, que honra o Ceará com sua biografia no cinema, no teatro e na televisão. Gero, que bom que você está aqui, hein? Coisa maravilhosa, rapaz. Em cartaz aí com Alucinação e com Aldeotas, né? Demais, né? É uma bênção, felizaço de poder Pelo estar Brasil inteiro. pelo Brasil, transitando sempre. E falando das suas raízes, não? Meus... Aldeotas Sim, e Belchior. sim. Minhas obras, elas conseguem entrar em repertório, sabe? Assim, eu faço o possível para que esse conteúdo que é trabalhado com tanto esforço não se perca em uma temporada, seja uma coisa que a gente consiga vivenciar ela bastante. Então, boa parte das minhas obras de teatro até hoje, elas voltam, elas ainda não desapareceram. Nenhuma das peças que eu apresentei desde que eu resolvi ser ator, elas desapareceram, sabe? Em algum momento... Mas no caso dessas duas, a que me referi, Aldeotas e o show Alucinação, o que elas são, assim, em termos de sentido para você? De que elas tratam? Qual é a essência? Qual é a raiz? Qual é o fulcro mesmo que motiva você a fazê-las? Aldeotas, inclusive o nome é no plural, né? A gente aqui conhece o bairro Aldeota. E aí quando eu me refiro à peça, que eu coloco a palavra Aldeotas no plural, eu estou saindo dessa aldeota central, O bairro burguesa, daqui da cidade, e indo para as aldeotas periféricas, para essas que cercam todo o entorno da aldeota. As aldeias pequenas, as aldeotas, é isso? Isso, essas que estão tanto na periferia de uma grande cidade como Fortaleza ou São Paulo, como também estão no interior, né, nas outras pequenas cidades, onde a vivência cultural é muito intensa, a tradição é algo que tem um valor muito grande e que traz um regionalismo, mas que ganha uma potência universal, porque lida com questões muito humanas. E isso tem a ver também, pode-se fazer um link com outro espetáculo que você está fazendo, que é a Alucinação. Porque o nosso Belchior é do interior, é um rapaz latino-americano vindo do interior, mas que tem uma ligação com a cidade grande, com essa explosão dos migrantes na cidade grande, não? Sim, e gosta disso, né? A obra do Belchior é carregada desse homem que vem desse interior, chega nesse ponto de encontro de muitas culturas e tal, culturas cosmopolitas, né? Exatamente. Estabelece com essas culturas uma marca, ou seja, uma digital, que visto se fosse visto só de um certo ângulo, poderia se tornar regional demais, né? Mas no caso da intenção poética do Belchior, isso se universaliza fácil, porque o verso dele é muito visceral, você sabe, né? Então, a coisa é para alucinar mesmo, é para fazer com que a gente pense os padrões, repense os padrões, os conceitos. A obra do Belchior abre esse espaço. Então a poética dele é uma poética referencial para mim. Como é a música que ele diz, o verso emblemático, que é: minha alucinação é suportar o dia a dia. Suportar o dia a dia. E o meu delírio é a inspiração com coisas reais. E o meu delírio é a experiência, com coisas reais. reais. Que coisa, não? É de uma lucidez, né? Por isso que eu fiz um espetáculo chamado De Olhos Abertos Lhe Direi. Quer dizer, é a lucidez, é a luz sobre as relações urbanas, né? E que eu vi esse espetáculo seu. E que eu gosto muito porque tem essa mesma visceralidade. Aliás, você tem essa mesma visceralidade que o Belchior. No que você faz, né, Ricardo? E já que ele está falando de Belchior, estamos falando de Belchior, eu vou colocar o primeiro objeto que ele me trouxe que tem a ver com Belchior.
e que tem a ver conosco, comigo e com o Gero. Porque é um livro publicado pelo Ricardo Kelmer, é uma coletânea de textos baseado em músicas do Belchior, e uma das músicas é comentada exatamente pelo Gero Camilo, e a outra é comentada por mim. A do Gero Camilo é Na hora do almoço. Na hora do almoço. E a minha é Como os Nossos Pais. Por que você escolheu, hein? Na hora do almoço? Na hora do almoço. Deixa eu ver porque aqui o que você diz. Eu quero ler um trechinho. Diga, mas era muito presente essa coisa, né? Eu sou filho de uma... Minha avó teve 20 filhos. Eita! Então tinha muita gente. A hora do almoço era, de fato, um momento marcante na família. No centro da sala, diante da mesa. No fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala. E se desentende no instante em que fala. Bonito, continua. É lindo. E aí você então tem uma família. Então tinha essa coisa da volta da mesa. E imagina, e por turnos, né? Porque se você imaginar que eram 20 tios, que tinha ainda os primos e tal, tinha uma circulação de gente ali na hora do almoço grande na nossa refeição. Então essa é uma música muito emblemática. E você fez um conto. E aí eu criei um conto. Você fez um conto. As pessoas associam o Gero à atuação como ator, mas o Gero é escritor também. Quer dizer, ele é um dramaturgo, é um contista, é um poeta. E tem publicado, inclusive trouxe livros hoje, e a gente vai ver, e trouxe CDs também, a gente vai ver da obra do Gero Camilo. Mas fala mais dessa relação sua com essa música e com este objeto, Belchior. Então, e nesse conto eu trato, que é inspirado na música Na Hora do Almoço, eu trato de uma família, o momento em que uma família, um jovem de uma família que está sufocado com a relação familiar, opressora e tal, e que tem desejos homossexuais, que tem... E que se vê aprisionado dentro de uma estrutura de uma família tradicional nordestina. Assim, então é um conto que eu vou tentando esmiuçar, fazendo essa relação desde da minha memória familiar na relação do almoço e de como... Porque no almoço você vai discutindo as coisas, né? Ou mesmo nos silêncios, nos olhares. A gente se olha, se toca e se cala. E se desentende no instante em que fala. Porque aí que você vai querer resolver as coisas bem naquele momento. E é terrível. O único choro justo é o da morte. O filho perdido não está morto. Olhem só a tarde. Ela invade. A tarde dura. Eu ri. Eu vi o sol. Me engasguei. Desentalei e ri. Adeus. Adeus, tristeza. Adeus. Termina assim. Ele rompe com a família, é isso? Não estou me lembrando. Eu li todos os contos, mas não estou me lembrando agora. Embora. Ele vai embora da casa, ele diz, chega de ser triste, eu ainda sou bem moço para tanta tristeza. O sentido é esse. Coisa. Isso tudo que você está lendo, na vida. verdade, é esse sentido. Deixamos de coisa, cuidamos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida. Tem a música aí, será? Pra gente ouvir? E nos arrasta moço sem ter visto hora do almoço? E nos arrasta moço sem ter visto a vida. Ou coisa parecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, Aparecida. Que lindo. E é bonito porque você canta também, não, Gero? Você está fazendo um show de música, não? Sim. Onde você diz textos, onde você também interpreta. O show que eu estou fazendo, que é este aqui, o Alucinação, é um show cantando o disco histórico do Belchior, que já tem 41 anos de existência, né, esse ano. E é cantando esse disco na íntegra, assim, música por música, na ordem, inclusive. Na ordem que ele gravou. Só dando outra roupagem, criando arranjos novos e mais com a minha cara também, assim. O meu depoimento, claro, também como artista, sobre a obra do Belchior. Então não trata simplesmente de um tributo, com todo respeito, e realmente fazendo a homenagem. Mas propositadamente um encontro. É um encontro do meu artista com o artista que foi o Belchior. E você acha que você, num certo sentido, é esse personagem do Belchior das músicas? Aquele que sai do Ceará, menino que saiu da cidade pequena e vai para a cidade grande,
Total, eu me E o identifico cara diz, total. cheira cachorro, cadê, de onde é que você veio? E ri do lugar de onde você veio. Como tem uma música dele, né? Fotografia 3x4, né? né? Você se considera esse personagem também? Você sofreu na carne, Essa na alma, música, essa dor do migrante em São Paulo? Eu sofri em momentos diferentes, assim, porque eu não fui para São Paulo uma única vez. Eu fui para São Paulo com 7, 8 anos de idade, que a família toda foi, minha mãe, meu pai, botou todo mundo, aquela velha história quase do pau de arara, né? Só que meu pai é caminhoneiro, então botou a família toda dentro do caminhão e a gente foi para São Paulo. Depois voltamos, e eu voltei para São Paulo com 17 e 18 anos, aonde aí sim eu vivi um período intenso em São Paulo. Eu era um jovem com 17 anos, me descobrindo na adolescência e dentro daquela megalópole e me sentindo nordestino dentro daquele espaço, quer dizer, sofrendo determinados preconceitos. Estrangeiro me sentindo esse estranho. Da fotografia 3x4. Da fotografia 3x4. Aí depois eu voltei de novo para Fortaleza, achando que não voltaria mais para São Paulo, nunca mais. Até que um dia caiu o programa da Escola de Arte Dramática na minha mão. Eu estava lá no José de Alencar, no anexo do José de Alencar, e caiu o programa da EAD, da Escola de Arte Dramática. Eu li e eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Aí eu fui para lá, prestei o vestibular e fiz, e fiquei. E aí eu virei o outro personagem do Belchior, que é o tal do rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro. Então tem uma identidade, poética, filosófica, política. Com esse personagem. Com esse personagem do Belchior. Exatamente. Esse personagem, né, que ele criou, daquele homem que vai para o interior, mas ele viveu também isso, não? E você acha, Gero Camilo, que há uma certa cristalização da figura do nordestino, do cabeça chata em São Paulo? Você sente isso na sua carreira, por exemplo? De quererem sempre associar você a uma determinada tipologia, sobretudo no cinema? Isso incomoda? Isso é presente? Isso não me incomoda tanto. Sabe por quê? Porque eu fujo bastante desse padrão, assim. Eu digo do estereótipo. E eu costumo dizer que quando eu sinto que tem alguém está querendo me botar num estereótipo, te enquadrar, eu vou para o arquétipo, entendeu? Então eu consigo transformar esse olhar do preconceito sobre o estereótipo, oferecendo o arquétipo, dizendo, não, essa cabecinha chata pode ir mais fundo no que você pode imaginar de expressão artística, social, humana, política e tal. Ou seja, com isso quer dizer que as escolhas quem faz sou eu. Então, e como elas estão dentro dessa pauta de não ser a representação do estereótipo e sim do arquétipo, eu me sinto senhor das minhas escolhas nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que esse é quase um mantra para todos nós. Ao invés, vocês me querem estereótipo, eu sou arquétipo, né? Ao invés do estereótipo, o arquétipo. Porque o arquétipo é universal, né? É universal. E o estereótipo não. O estereótipo é tipificador. É reducionista, né? É preconceituoso, né? Inclusive tem preconceito de classe e de região. Mas olha, ele me trouxe também, além da música, da referência da música de Belchior no seu livro, em que estamos juntos para Belchior com amor, o Gero Camilo me trouxe discos dele também. Ele próprio, ele mesmo. E eu quero ouvir música de Gero. Você faz letra e música, Gero? Eu faço letra e música. Vamos ouvir. Chama-se Mega Tamaninho. Olha. Vixe Maria, o mundo é grande pra dedéu. A gente pensa que é deserto quando vê pisa no céu. A lógica da lópole, o logos da intuição. O território que há no mapa é estado de ilusão.
Mega tamaninho. Mega tamanho de gente. Mega tamanho de gente. Mega tamanho. Olha aqui. Tem tudo a ver com o que ele acabou de dizer. A letra. Veja. Mega tamaninho. Seja Palestina, seja Israel. Seja Tremembé. Seja Tremembé. Povos Tremembé. Não se matará, não se matarão. A terra que te pertence. Cabe na palma Cabe da na mão. palma da mão. Mega, abre mão, mega. É tudo humano, tudo humano, tudo humano. Bonito, porque cabe na palma da mão e é mano. E mano também é mão, né? E é tudo irmão, né? E na palavra irmão tem a palavra mão. É poesia. E tem a ver, veja, com isso que você disse. Ao invés do preconceito do migrante nordestino te limitar, né? Nos limitar, você transcende. Porque você se irmana com povos que são marginais, não é? Exatamente. Com povos que estão sofrendo a mesma opressão. Os palestinos, o povo tremembé, o povo indígena. Sim, não é isso? A ideia não é exatamente. essa, Camilo? Exatamente. Zero E essa música surgiu, e o nome do CD, inclusive, Mega Tamanhinho, porque eu estava na casa do Caco Ciocler, meu amigo ator, e a gente vendo coisas no computador, e eu vi uma criança palestina correndo de um soldado, né, israelense, assim, e eu achei aquilo muito forte, aquela criança, né, sendo ameaçada por um adulto com uma arma. E aí criou-se na minha cabeça essa imagem do mega tamanhinho, né? Quer dizer, por que um tamanho desse pode significar algo tão grande para alguém que acha aquilo de uma forma inimiga, né? Um povo que ache que o pequeno do outro seja tão grande que seja insuportável para ele convivência diária no mundo, né? É tão bonito isso aí. isso, né? Em todas as dimensões. O bonito da poesia é porque ela não se restringe a um significado, ela é polissêmica, né? Ela tem isso vários aí. significados, né? Mega tamaninho tem a ver também com biotipo também, não? Sim. Pessoas pequenininhas, baixinhas, né? Esses Os pequenininhos. pequenininhos que de repente dentro deles tem um mundo, tem um universo, né? A criança que é pequenininha, mas é mega, não é? Que foi o que se exatamente. inspirou para fazer essa música. Gero Camilo, o nosso dialogador de hoje, me trouxe a obra dele no segunda parte do programa. Diz ele que vai me apresentar objetos que não estão sobre a mesa. Mas eu vou colocar primeiro os que estão sobre a mesa. Ele está preparando não só objetos surpresa, ele está me preparando várias surpresas no segundo segmento do nosso programa. Vamos colocar então o que falta, antes que ele apresente o que não está na mesa. 2 livros. Esse é o mais recente e esse é o mais antigo. A Macaúba da Terra é o mais antigo. É um livro de contos e de peças. E esse aí. E Carrita de Monerias é um livro de poesia que eu escrevi, boa parte dessas poesias no México, quando vivi lá um período para poder filmar. Deixa eu abrir para você, que minha unha está grande. Leia. Eu quero que você escolha um poema, porque aqui não se fala só sobre as coisas, aqui é um programa das coisas, não só sobre as coisas. Então eu quero que você leia, escolha um trecho, um poema, uma coisa que você, para a gente conhecer o seu, mais ainda, a sua verve, sua vocação, seu talento bom. Então, de poeta. Gero Camilo, vamos lá. Ator de cinema, do Carandiru, dos Pobres Diabos e de tantos e tantos filmes importantíssimos da filmografia brasileira contemporânea. Vai ler poesia. Vou ler uma poesia. Há vazio na forma, quando não dói. Agora, para que tenha uma Vênus na pedra ou um Apolo, há que doer no mineral. Ou mesmo o quarto de Van Gogh está rachando muito aos pouquinhos, porque imaginamos pobremente o tempo dessas coisas igual ao nosso. Mas voltando ao quarto de Van Gogh, vai quebrando aos poucos, vai esticando a dor, até que abre mais uma rachadura praticamente imperceptível. E o espectador vive. Sai caminhando pela sala, desce as escadas do museu e respira o ar da rua com alívio e compaixão. Engole o Sena e ri seco. Vira a esquina, some de vista
Racha. Como se chama? Não tem título, Não tem é título. só numa numeração, é o 8º. Mas o título seria esse, o quarto de Van Gogh. O quarto de Van Gogh. Porque eu sou muito apaixonado pelo Van Gogh também, assim como o Belchior. O Van Gogh é a minha outra grande referência poética, plástica e literária. E por quê? mesmo. Por que o Van Gogh? Porque... Se você tivesse que se explicar a paixão, olha, explicar essa paixão. quando eu estava aqui essa em Fortaleza, aqui em Fortaleza, adolescente, aos 15 anos, caiu na minha mão o livro As Cartas do Van Gogh, que é as cartas que ele escreveu para o Theo, o irmão dele. Sim, sim. E eu estava começando a fazer teatro, e já vendo a barra que era fazer teatro, e eu tinha uma militância política estudantil muito forte aqui em Fortaleza, e tinha também essa militância dentro da Igreja Católica, do movimento da Teologia da Libertação e tal. E ao ler, ao descobrir um pouco da vida do Van Gogh, eu fui criando identificação também artística, de falando, puta, o cara que está passando pelas dificuldades para se manter, e eu já estou vendo que isso faz parte também, provavelmente, de uma trajetória, caso eu tenha que escolher. E antes de ver a obra do Van Gogh ao vivo mesmo, antes de ter ido para o Sena lá, ou para o museu e ter visto isso, esse conteúdo eu só via ele em livros, né? E ver um quadro em livros é uma coisa, mas quando eu me deparei com a obra dele, aí realmente o negócio pegou. E as cartas dele têm conteúdo literário muito forte, além de humano, de desabafos e tal, mas o que ele escreve é muito poético, é muito intenso. Tudo que o Van Gogh fez, assim, tanto no campo da literatura quanto da pintura. E aí, quando eu encontrei um quadro, quando eu me deparei com um quadro dele pela primeira vez, eu tive um acesso de choro, assim, eu fiquei... E era o quarto de Van Gogh, e eu fiquei muito tempo emocionado com aquilo. E aí eu fiz uma peça chamada A Casa Amarela, onde eu faço o Van Gogh. Essa eu não E conheço. realizei. Essa eu não conheço. Essa você não viu Essa eu não vi ainda, ainda, mas vou ver. Essa ainda não veio para Fortaleza. Casa Mas de há Van de Gogh. vir. A Casa Amarela. A Casa Amarela, que é uma referência Que era o nome que ele deu, ele deu à casa. A casa que ele morou com Gauguin, né? E eu estou vendo aqui que tem uma referência ao Museu de Antropologia, que é aquele museu extraordinário do México, da cidade do México, não é? O México, é impossível visitar o México sem levar uma Nossa, pancada, uma sim, porrada, é impressionante. né? De cultura, né? De O México, cultura a sensação que tem... ancestral. Primeiro que as pessoas... Aztecas. você entra no táxi, na rua, qualquer pessoa, eles sabem mais ou menos a origem, de que tribo vieram, se são dos astecas, entendeu? Eles têm uma consciência que foi perdido. Da sua própria cartografia, da sua gente. própria... Sim, e lá é um país que você escava, você encontra. Então, E você tem aqui, estou vendo que é um título em espanhol. Carrita de Monerias. Carrita de Monerias. É uma caixinha de surpresas. Caixinha de surpresa. Exatamente. Carrita de Monerias. E, no entanto, no livro feito no México, na cidade do México, aquela gigantesca e impactante cidade do México, você fala de Van Gogh, Sim. que não é mexicano, que é um artista né, sim. da Europa. Mas, enfim. E aí coloca o título em espanhol. Em espanhol. Sim. ¿Por qué, señor? Porque me gusta mucho. Me gusta. ¿Te gusta la lengua? Sim, muitíssimo. Muitíssimo. Em espanhol. Você acha que há coisas que são ditas em espanhol que ditas em outra língua não têm a mesma força? É isso? Olha... A mesma força, será? Eu não necessariamente eu acho isso, porque, sei lá... Eu queria perguntar por que o espanhol em você, entende? Eu acho que é pela A ponto de dar por ser latino-americano, sem dinheiro no... Voltando ao personagem do Bel, né? Sim. Eu acho que é pela identidade mesmo latino-americana, de fazermos parte... De uma ancestralidade. Sim. Isso. Acho que é isso que deflagrou-se em você. Eu acho que deflagra em todos nós quando vamos ao México, né? Nos sentir pertencentes a uma grande tribo, né? De povos indígenas, de povos
milenares, né? Sei lá. É isso. Talvez seja isso, né? Imagino você andando naquelas pirâmides, naquelas cidades a pirâmide todas. do Sol, né? A pirâmide da Lua, tem muita história. Eu também escrevi muito quando estive no México. É inspirador. É impactante. É impactante. Impactante. É impactante. Mas você falava de um outro livro, que é o livro de dramaturgia, Gero Camilo. A Macaúba da Terra. A Contos Macaúba e da Peças. Terra. Esses são contos e peças. Esse foi o primeiro livro que eu lancei em São Paulo, né? Eu já tinha lançado um livro de poesias aqui antes de ir embora daqui, chama Entranha. Entranha. Mas esse é o primeiro livro de contos e de peças. Quem é o dramaturgo Gero Camilo? Você é um crítico de teatro, agora vai dizer quem é o dramaturgo Gero Camilo. Hein? Alguém que tem uma relação muito séria com o teatro, com a escolha que fez. Porque entende, inclusive hoje, que a essência da arte que eu faço pede muito o encontro. Por mais que eu seja um ator que também faz cinema, também faz televisão, mas eu reconheço em mim a importância maior de todas, que é gerar possibilidades de encontro, para que haja, a partir desse encontro, um transe, sabe? Aí sim a gente chegar numa catarse, a gente chegar num estado, numa suspensão poética, a gente chegar nesses lugares que a arte é capaz de nos levar. Que o cinema também, sim, claro, com certeza é capaz de ir, mas que por minhas escolhas isso se dá principalmente no campo do teatro. Até porque eu acho que o cinema, as artes visuais, audiovisuais, pedem o teatro. Né? Ou seja, o teatro alimenta muito mais essas artes do que é alimentado por elas. Essas artes são teatralizadas, não é? São teatralizáveis. Sim, e às vezes o teatro sofre um determinado preconceito por causa disso. Né? Quando falam assim, você é um ator muito teatral, ou na hora que você vai fazer um teste, e eu não concordo com isso. Quando você vai fazer um teste e fala assim, não, você está muito teatral. Não, a coisa só é boa quando você está teatral. Quando você está teatral é que a coisa é boa. Porque quando você não está teatral, não existe esse transe, entendeu? E aí o filme perde, porque no audiovisual nenhum se sustenta com uma boa história. E quem vai contar essa boa história é um corpo cênico. E esse corpo cênico é do ator. E esse corpo ator, é história. E esse ator, na ancestralidade da escolha mesmo dele, da linhagem dele, por ter se tornado ator, é o teatro. Então a gente sempre volta para o teatro. Até porque o teatro é uma expressão, é uma arte específica, mas é a expressão da arte de representar, não é? Sim. Teatrar, fazer teatro, é preciso, é o sinônimo de representar, seja em que lugar for, no rádio, na televisão, no cinema ou até mesmo no teatro. No próximo segmento do programa Diálogo, nós vamos continuar conversando, agora sim, apresentando pela primeira vez em 10 anos, objetos que o convidado traz, que o dialogador traz, mas objetos que não estão aqui na mesa. Vamos ver o que é isso com Gero Camilo no próximo segmento do programa Diálogo.